Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre matrizes e determinantes. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula aqui. Então pessoal, matrizes e determinantes. Entende-se como determinantes como um número real que está associado a uma matriz quadrada e esse número é único, ou seja, para cada matriz quadrada de ordem n, temos um único número real que se associa a ela. Embora pareça ser um conteúdo muito específico, é importante lembrar que o determinante possui diversas aplicações dentro da matemática, como na determinação da equação da reta, em geometria analítica, certo? Então, assim, é importante a gente estudar o determinante de uma matriz. Então, vamos lá. Determinante de uma matriz de ordem 1. Pessoal, quando é que a matriz tem ordem 1? Que nós vimos uma 2 por 2, 2 por 3, nós vimos vários tipos de matrizes nas outras aulas. Então, nós vamos iniciar aqui com a matriz que tem ordem 1. Quem é essa matriz? Vamos lá. O determinante de uma matriz A que possui só um elemento, isto é, A é uma matriz unitária, é dada pelo próprio elemento. Se A é igual a A11, quer dizer que só tem um elemento que está na linha 1, coluna 1. Então, o determinante dessa matriz que tem um elemento é o próprio elemento dela, o A1. Exemplo, vamos ao exemplo aqui. Ó. Vamos ao exemplo. O exemplo que nós temos aqui é assim. Ó. A é uma matriz que tem um elemento só, que é o menos 7. Quem será o determinante dessa matriz? É o próprio elemento. É o menos 7. Então, o determinante dela é menos 7. B, matriz B. Tem só um elemento aqui na matriz que é o π. Então, o determinante de B é o próprio elemento π. Então, não tem segredo. Eu coloquei aqui como curiosidade, que pode ser que venha uma questão com a matriz com ordem 1, e vocês tenham dúvida de dizer quem é o determinante dela. É o próprio elemento que está dentro, tá bom? Vamos lá. O determinante de uma matriz de ordem 2. Vamos lá. Ó. Essa é uma matriz de ordem 2. Ela tem duas linhas e duas colunas. Então, vamos ver, nesse caso. O determinante de uma matriz de ordem 2 é calculado fazendo a multiplicação dos elementos da diagonal principal e subtraindo pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, está aqui, pessoal, ó, diagonal principal e diagonal secundária. Então, eu faço da seguinte forma. Ó, eu faço a multiplicação de A1 vezes A22, eu multiplico esses dois, menos o valor da multiplicação de A12 vezes A21. Então, olha só, a matriz está aqui, então eu vou multiplicar. Esse inclui isso aqui, ó, em x, ó, tá, em x. Esse vezes esse, menos esse vezes esse, olha só. A1 vezes A22, menos A12 vezes A21. Você já sabe, pessoal, o que significa A11, né? A1 quer dizer que é o elemento que está na linha 1, coluna 1. A12 é o elemento que está na linha 1, coluna 2. O A21 é o elemento que está na linha 2, coluna 1. E o A22 é o elemento que está na linha 2, coluna 2. Só para a gente relembrar da última aula. Então, vamos lá. E como fazer o determinante de uma matriz de ordem 3? O determinante de ordem 3 é calculado utilizando a regra de Sarros, que consiste em 4 passos. Passo 1. Vou repetir as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Então, vamos gravar os passos. Eu vou pegar as duas primeiras colunas e vou reescrever ela do lado da matriz. Segundo passo. Vou multiplicar os elementos da diagonal principal e de suas paralelas, que contém 3 elementos. Terceiro passo. Multiplicar todos os elementos da diagonal secundária e de suas paralelas, contendo 3 elementos. Passo 4. Somar todos os resultados obtidos pelas multiplicações
do sentido da diagonal principal e subtrair os resultados obtidos pelas multiplicações do sentido da diagonal secundária. Então, segue o mesmo princípio da 2 por 2. Então, pessoal, o determinante nós vamos encontrar quando ela é de ordem 1, de ordem 2 e, nesse caso aqui, de ordem 3. Certo? Então, vai ser os tipos de matriz que a gente vai encontrar o determinante. Tudo bem? Então, vamos ver o caso aqui da 3 por 3. Como é feito isso? De ordem 3. Acompanhe como aplicamos a regra. Vamos lá. Peguei aqui uma matriz que é uma 3 por 3. Tem 3 linhas, 3 colunas. Estão aqui dispostos os elementos dela. Se é uma 3 por 3, então quer dizer que eu tenho 9 elementos, porque 3 vezes 3 dá 9. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro passo, que ele falou lá. Repetir as duas primeiras colunas. Quem é a primeira coluna? É essa. Segunda coluna, terceira coluna. Eu vou repetir só as duas primeiras. Pegou aqui, ó, repetiu, ó, tá vendo? Ó? Repetiu o mesmo elemento, ó, A1, A1, A21, A21, A31, A31. Repetiu essa também, ó, A12, A22 e A32. Repetiu. Depois que repetir, aí você vai colocar uma setinha descendo aqui, ó, que é a diagonal principal. Lembra? Ó, nesse sentido, diagonal principal. Aí colocou aqui. E as paralelas a ela, ó, mais duas paralelas. Certo? Então, tornou 3 setinhas descendo. Certo? Então, eu vou multiplicar todas elas aqui, ó, descendo. E depois eu vou multiplicar todos os valores aqui, ó, das 3 aqui desse outro lado. Só que eu vou fazer menos a diagonal secundária. Então, vamos lá, ó. Diagonal principal e as paralelas aqui. Multiplico todo mundo, ó, vai ficar da seguinte forma, ó. A1 vezes A22 vezes A33, ó. Foi feito aqui, ó. A1 vezes A22, A33. Mais, ó, porque esse é mais, esse é positivo, o que vem do outro lado é o negativo. A12 vezes A23 vezes A31, mais A13 vezes A21 vezes A32. Colocou aqui, ó. Multiplicou todo mundo aqui descendo. E somou, porque esse lado é positivo, tá? Então, soma todos os valores. Aí, depois, se você fizer isso, você vem para o outro lado, ó. Terceiro passo. Agora, você vai multiplicar assim, ó. Diagonal, diagonal, secundária e as paralelas delas. Vai multiplicar todo mundo, ó. A13 vezes A22 vezes A31, certo? E aí, ó, tem que lembrar, pessoal, que aqui ele colocou menos esses valores. Ou você coloca o menos aqui e aqui você coloca o mais, ou você já coloca que todo mundo é menos. Porque quando eu fizer, ó, mais, que está aqui, ó, com menos, dá menos. Mais com menos, dá menos. Mais aqui com menos, dá menos. Então, todo mundo fica negativo. Então, esse lado aqui fica negativo, tá? Todos ficam negativos aqui. E multiplicou todo mundo, ó. A1 vezes A23, ó, vezes A32. Aqui multiplicou A12 vezes A21, A33. Então, pessoal, não esqueça de colocar setinha para não errar. Não esquecer de multiplicar todo mundo. Depois, você faz esse menos esse. Ó. Foi o que ele fez aqui. Ó. Pegou esse valor menos esse valor. E aí eu finalizo e encontro o meu determinante. Vamos a um exemplo aqui para a gente fixar. Vamos lá. Considere a matriz abaixo de ordem 2. Calcula o seu determinante. Então, olha só, ela tem ordem 2. Então, primeira coisa que você vai fazer, colocar uma setinha aqui, que é da minha diagonal principal, e outra setinha aqui, que é minha diagonal secundária. Sendo que esse lado aqui é o positivo e o outro negativo. Eu multiplico esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, nesse caso aqui, olha só, o determinante de uma matriz de ordem 2 é calculado multiplicando os elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Portanto, multiplicando esse vezes esse, dá 3 vezes 1. Ó. 3 vezes 1 dá quanto? 3 vezes 1 dá 3. Diagonal principal. Agora, menos, só que aqui tem um menos. Ó, menos 2 vezes menos 4. Então, ó, multiplicou esse vezes esse. Menos, ó, menos que eu tenho que fazer menos o outro. 2 vezes 4, 8. Só que aqui tem um negativo, então fica menos 8. Menos 8 com menos daqui, ó, porque esse aqui é menos,
e esse aqui é mais. Então, fica menos com menos, dá o quê? Mais. Então, aqui fica 3 mais 8. E 3 mais 8 dá quanto? 11. Ah, professor, entendi. Nesse caso aí, ficou mais 8, porque eu tenho menos aqui e o menos aqui. Menos com menos dá mais. Muito bem. Agora, vamos para a ordem 3 aqui, ó. Vamos lá. Primeiro passo, vou repetir as duas primeiras colunas aqui na frente. Certo? Pega a minha diagonal principal, colocou aqui, e as paralelas. Sendo que esse lado aqui é mais, e esse lado aqui é menos. Então, foi feita a multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1, mais 0 vezes 0 vezes 5, mais 3 vezes 4 vezes 0. Aí vem, ó, menos, tá? Olha que todo mundo fica negativo do outro lado. Ó. Menos. Aí vou multiplicar quem? Primeiro aqui, ó. 3 vezes 1 vezes 5. Aqui ficou invertido. Era para colocar 3 vezes 1 vezes 5. Ficou invertido 5 vezes 1 vezes 3. Não tem problema. 1 vezes 0 vezes 0. 1 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 4 vezes 1. 0 vezes 4 vezes 1. Então, multiplicando isso aqui, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Olha só a curiosidade. Ó. Multiplicando esses 3 aqui, vai dar 1. Mais, olha só, porque o resultado deu menos 14. 0 vezes 0 dá 0, vezes 5 dá 0. Porque qualquer número vezes 0 dá 0. Essa parcela aqui também vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque 3 vezes 4, beleza, professor? 12 vezes 0 também dá 0. Menos. Aí, 5 vezes 1, 5 vezes 3 dá 15. Menos 15. Menos 15. Mas olha só. Esse daqui é 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Porque 0 vezes alguma coisa é 0. Menos 1 vezes 4, 4 vezes 0, 0. Então, na verdade, a maioria dos valores aqui deu 0. Então, só vou fazer 15 menos 1. 15 menos 1, 14. Conserva o sinal do maior algarismo. Como 15 é maior que 1, conserva o sinal de menos. Então, fica menos 14. Portanto, o determinante de A é menos 14. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Estude bastante, tá bom? Façam, assista essa aula 2 ou 3 vezes, se necessário, até vocês fixarem esse conteúdo na mente de vocês, tá? Até uma próxima, um abraço a todos.